No vídeo de hoje, vamos mostrar como a harpa cristã das Assembleias de Deus foi parar numa disputa judicial multimilionária com a Igreja Universal do Reino de Deus e o Bispo Edir Macedo. E depois vamos aproveitar esse gancho para comentar a pretensão do ECAD de cobrar igrejas de qualquer denominação pelos direitos autorais de músicas tocadas em cultos e reuniões públicas. Olá, pastor! Olá, líder! Olá, consultor de igrejas! Sejam todos muito bem-vindos à Cartilha da Igreja Legal, porque as igrejas que andam na mão da lei e se habituam a boas práticas vão mais longe e o reino avança. Meu nome é Fernando Gamino, sou advogado de igrejas há mais de 10 anos e sócio do Jonatas Nascimento, autor da Cartilha da Igreja Legal, um sucesso editorial que já vendeu quase 11 mil livros. Você pode dar uma pausa no vídeo e buscar a sua versão em PDF no link da descrição e do primeiro comentário. Se você se interessa por administração, contabilidade e jurídico de igrejas, inscreva-se no canal e nos ajude com o seu joinha e também compartilhando o vídeo para alcançarmos mais pessoas. Recados dados, vamos ao tema. As Assembleias de Deus representam a maior denominação pentecostal e a harpa cristã é uma coletânea de hinos chancelados pela Convenção Geral e publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, com o objetivo de uniformizar os cânticos de todos os integrantes das Assembleias de Deus. A primeira edição da harpa cristã remonta a 1922. Ela foi sendo expandida ao longo dos anos como uma obra coletiva por iniciativa da CGADB, até que o pastor Orlando Vieira do Nascimento, um grande músico que trabalhou por conta própria na modernização do inário por muitos anos, apresentou seu projeto chamado Harpa de Ouro, um evento que a CGADB realizou na capital da Bahia em 1995. Nessa Assembleia Geral, a CGADB, por unanimidade, consentiu em ceder ao pastor Orlando VN o direito de promover adaptações e gravar todo o inário da harpa cristã. O pastor Orlando é o fundador da antiga gravadora Som e Louvores, que abriu as portas para muitos artistas hoje consagrados. Ele se comprometeu a produzir novos arranjos, documentar e gravar todos os 640 hinos com recursos próprios. Como contrapartida, recebeu direitos de comercialização sobre o projeto Harpa de Ouro, mas sempre deixou muito claro que não exigiria dinheiro para a reprodução dessa nova versão da harpa cristã nos cultos e reuniões das igrejas. Muito bem, foram cerca de 20 anos de trabalho e os hinos ganharam uma nova roupagem. O pastor Orlando e agora os seus herdeiros se envolveram numa dúzia de processos judiciais para proteger os direitos autorais do projeto Harpa de Ouro. O principal processo foi movido contra a Igreja Universal do Reino de Deus, a sua editora e o Bispo Edir Macedo. Todos foram processados e condenados a indenizar o pastor Orlando e agora os seus herdeiros pelo uso não autorizado dos hinos. Vocês vão encontrar por aí alguns artigos de jornal informando a condenação da Universal e do Bispo Macedo em R$100 mil pela violação de direitos autorais, mas o que eu vou contar agora você só encontra aqui. Como de costume, estou sempre pesquisando processos envolvendo temas relacionados a igrejas e descobri o seguinte: a sentença da Sexta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, mantida pelo Tribunal de Justiça, condenou a igreja, o bispo e a editora a pagarem R$100 mil apenas a título de danos morais. Além disso, ela mandou apurar os lucros cessantes através de perícia judicial. Mas o que fez a ação se tornar multimilionária foi a multa de R$15 mil imposta aos réus para o caso de continuarem a produzir, reproduzir, comercializar, fabricar ou executar por qualquer meio as obras. Mesmo perdendo o processo, a Igreja Universal nunca deixou de comercializar diversas obras baseadas no projeto Harpa de Ouro, ou seja, a atualização da harpa cristã das Assembleias de Deus. Como ainda havia a prova da comercialização no site da Universal, os advogados pediram a aplicação da multa diária de R$15 mil e o valor da execução subiu rapidamente para 21 milhões. Algo estranho aconteceu e a justiça bloqueou e liberou quase 66 milhões da igreja para as herdeiras do pastor Orlando VN e seus advogados. Agora a justiça está intimando a parte autora e os advogados para devolver a diferença. Essa disputa milionária sobre o trabalho de modernização da harpa cristã ainda vai longe e nós vamos acompanhar os próximos capítulos. Aqui há um detalhe importante. Enquanto vivo, o pastor Orlando dizia que jamais exigiria dinheiro pela reprodução das músicas nos cultos, mas a sentença reconhece esse direito.
Isso significa que suas herdeiras podem passar a exigir royalties e pedir ao ECAD que fiscalize as igrejas? Aliás, pode o ECAD cobrar pelos louvores entoados nos cultos? O ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, é uma associação civil de natureza privada, sem finalidade econômica e sem fins lucrativos, constituída por associações de titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos, relativos à execução pública de obras musicais e de fonogramas, com sede no Rio de Janeiro. Ele é responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas a seus autores. Esse órgão controla e fiscaliza a utilização de músicas em espaços públicos em território nacional. A Lei dos Direitos Autorais prevê a necessidade de autorização do autor e o pagamento ao ECAD, independente de haver ou não objetivo de lucro, para qualquer representação ou exibição pública de obras teatrais, musicais ou literomusicais. Isso significa que a sua igreja vai ter que pagar ao ECAD toda vez que for tocada uma música na igreja? Significa que sua igreja terá de pedir autorização para executar os cânticos no templo? Eu não tenho como te dar essa resposta com 100% de convicção. Nem o STJ, que deveria pacificar a disputa, parece saber para qual lado a balança vai pender. Uma coisa é certa, o autor da música pode abrir mão dos seus direitos autorais para essa finalidade, assim não haverá qualquer controvérsia sobre o assunto. Se o autor abriu mão de seu direito, a igreja pode executar a música à vontade. O problema reside quando o autor não abre mão do direito autoral e o ECAD quer cobrar a igreja pela execução da obra. Como dissemos, a questão é polêmica, porque os nossos tribunais não têm jurisprudência uniforme sobre o tema. Há decisões para todos os lados. Há uma decisão maravilhosa do STJ, segundo a qual, ponderando os direitos autorais com o respeito ao direito fundamental à livre manifestação religiosa, mostra-se indevida a cobrança de direitos autorais decorrente de evento religioso aberto ao público, em geral e sem fins lucrativos. Esse é um agravo em recurso especial 725.049 do DF. Por outro lado, o mesmo STJ, no ano seguinte, disse que a execução de músicas durante os cultos ou em eventos religiosos fora dos templos deve ser considerada execução pública da obra, gerando assim a necessidade de remuneração pelo uso da obra protegida, já que os direitos morais e patrimoniais que dela decorrem pertencem ao seu autor. Afirmou-se ainda que são devidos, em regra, direitos autorais independentemente da utilidade econômica do evento. E finaliza afirmando que se a igreja pretende tornar os seus cultos mais atrativos por meio da execução de músicas cuja reprodução não foi autorizada, bem como entreter os seus fiéis em eventos musicais valendo-se da obra de propriedade de outrem, deve efetuar o pagamento da contraprestação devida, como em qualquer relação privada relacionada à sua atividade. Esse é o agravo em recurso especial 687.561 do Rio de Janeiro. É verdade que é pouco comum ver igrejas sendo cobradas por causa de execuções de cânticos nos templos, mas existe real possibilidade disso acontecer. A melhor maneira de pôr fim a essa controvérsia seria as igrejas pedirem a deputados e senadores da bancada religiosa para lutar por uma lei que isente as igrejas das cobranças do ECAD. Olha que curioso. Em 2011, a então senadora Gleisi Hoffmann apresentou um ótimo projeto de lei que não foi para frente. O projeto de lei do Senado, número 100 de 2011, propunha alterar o artigo 46 da Lei 9.610 para isentar da arrecadação de direitos autorais a execução por qualquer meio de obras musicais ou literomusicais no âmbito de cultos, cerimônias ou eventos realizados por organizações religiosas sem objetivo de lucro. Eu quero saber de você, de qual cidade do Brasil você é e se a sua igreja ou alguma igreja conhecida recebeu alguma cobrança do ECAD. Deixe o seu relato nos comentários e não esquece de buscar a sua versão em PDF da cartilha da Igreja Legal. E assim, encerramos essa transmissão. Tchau, tchau.